1 Pedro, capítulo 5, e versículo 8, nós lemos assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora abençoar a leitura dela, para que possamos aprender, que o Teu Espírito venha nos ensinar, que o Teu Espírito venha me empoderar, para que eu possa falar esta manhã com o Teu poder. Abençoa-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã, e nós vamos falar hoje sobre algo bastante prático e que pode ter uma grande diferença, fazer uma grande diferença, ter um grande impacto em nossas vidas, e seguindo mais ou menos o mesmo tema onde estivemos na semana retrasada, lembrando que semana passada eu não estava aqui, que a gente falou justamente sobre os ataques do inimigo, como ele opera. Vamos continuar nesse tema, e aqui fala justamente sobre isso, que devemos ser sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, aqui está falando justamente, aqui em 1 Pedro 5, versículo 8, eu vou repetir algo que eu já tenho dito antes. O diabo sempre usa as mesmas táticas, o diabo sempre usa os mesmos métodos. Por que isso? Porque eles funcionam. Ele tem experiência nisso, então há de 6.000 anos de experiência de enganar a humanidade. Ele engana indivíduos, ele engana nações, e, como diz o ditado, time que está ganhando, você não mexe. Se o time está ganhando, deixa quieto. Nós sabemos bem que muitas vezes, né, campeonatos que tem por aí, o time está indo bem, o técnico vai lá e inventa de mudar alguma coisa e acaba dando tudo errado, e depois a mãe do coitado leva nome de não sei o quê, e acaba tendo aquela confusão, aí querem matar o técnico. Por quê? Foi mexer em time que está ganhando. Então, o diabo tem uma tática que ele usa há muito tempo e ele não mexe nessa tática. Agora, dois problemas. Ele não mexe por quê? Porque funciona. Então, isso é ruim para a gente. Mas a vantagem que nós temos é o seguinte: se eu sei exatamente todas as táticas e os métodos, se eu conheço os ardis e as armadilhas que o diabo usa, eu posso fazer o quê? Eu posso ficar de olho aberto, eu posso me proteger, eu posso tentar evitar, eu posso tomar medidas para que a gente não caia nas suas armadilhas. Né? Se um animal sabe que ali aquele canto tem uma armadilha, ele não vai para lá, ele só cai na armadilha porque ele não sabe que tem armadilha. Então, nós podemos nos precaver, nós podemos nos proteger, e Deus aqui está dizendo para a gente justamente como isso funciona. Inclusive, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo está falando sobre o tema de perdão, inclusive, mas no versículo 11 ele fala assim: porque não ignoramos os seus ardis. Falando sobre o diabo. Então, não ignoramos quer dizer, nós sabemos. Não é que ele fala que a gente não vai ignorar, não é isso. Ele está dizendo, ignorar, ser ignorante é você não saber, é você não ter conhecimento. Então ele fala, porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, nós sabemos os seus ardis. Nós conhecemos como ele opera. Então não vamos fingir que não sabemos. Não vamos ignorar como se nós não soubéssemos, porque nós sabemos. Então hoje eu quero falar justamente sobre algumas dessas táticas que o inimigo usa com muita eficácia para quem está desavisado, para quem não sabe, quem esquece, quem descuida. Então vamos ser avisados, não vamos esquecer, não vamos descuidar. Mas primeiro nós vamos ver aqui nesse próprio versículo, 1 Pedro 5,8, vamos ver as brechas que o diabo procura. Ele procura brechas, né? Então vamos lá, versículo 8 mais uma vez. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, temos que lembrar que o diabo não é como Deus, obviamente, sabemos disso, mas o diabo, ele não é todo poderoso, ele não é onisciente, ou seja, ele não sabe de tudo, ele não tem, os seus recursos de poder são limitados. Ele tem recursos, ele tem poder, ele é um adversário formidável, poderoso, mas ele tem limites. Tá? O nosso Deus não, nosso Deus não tem limite, ele sabe de tudo, ele pode tudo. O diabo não sabe de tudo, ele não pode tudo. Então, ele é limitado. Então, ele sempre está buscando o quê? Ele sempre está buscando uma brecha. Ele está sempre buscando um caminho de conseguir entrar
e nos afetar. A Bíblia fala justamente isso, que ele anda em derredor buscando. Não é isso que a gente leu? Que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor. O que é de derredor? Ele fica rodeando. Fazendo o quê? Buscando. Buscando o quê? Quem possa tragar. Quem que ele vai tragar? Quem deixa a brecha. Então ele anda em derredor só buscando uma brecha. O que nós devemos fazer? Não dá brecha para ele. Não dá brecha. O diabo ataca quem dá brecha. Quem dá brecha, ele cai em cima. Então vamos ver algumas dessas brechas que ele tanto procura. Bom, primeiro dessas brechas está as primeiras 3 palavras do versículo 8 de 1 Pedro 5. Que brecha é essa? Vamos lá. Sede sóbrios, vigiai. Essa é a primeira brecha. Esse sede sóbrios quer dizer que nós devemos levar a sério. Sóbrio é sério. Ele falou, seja sério quanto a isso. Não é brincadeira. O diabo está procurando brecha, não é brincadeira. Então seja sóbrio, seja sério e vigie. A primeira brecha que o diabo vai usar é a pessoa que não está vigiando. Por que não está vigiando? Porque não está sendo sóbrio, não está sendo sério, não está levando a coisa séria. Acha que é brincadeira, acha que é exagero, acha que é conversa com o pastor, acha que não é bem assim, acha, e não leva a coisa a sério. Tem que levar a coisa a sério. E quem leva a coisa a sério, vigia. E quem vigia, o diabo fala, epa, isso aqui está vigiando, eu vou andar em derredor do próximo. Até ele encontrar alguém que não está vigiando. Não seja você e eu aquela pessoa que não está vigiando, porque é lá que o diabo vai achar a brecha dele. Então o diabo está sempre procurando brecha. A primeira brecha é quem não está vigiando, quem não está levando a coisa a séria. Segunda brecha, bramando como leão. Bramando como leão. Esse bramando, ele está rugindo. Né? Você já viu, talvez, um documentário sobre animais, talvez no YouTube, enfim. Você já ouviu um leão bramando, rugindo? É alto, dá medo, né? Assusta, porque o leão pode ser um animal feroz. Né? É o rei da selva, é o predador top, aquele que todo mundo corre dele. Por quê? Porque ele é poderoso. Então, quando ele ruge, quando ele brama, todo mundo treme, porque dá medo. Então, o rugido do leão é assustador, e quanto mais se o leão estiver perto, não é na televisão, não é no computador, não é no celular, não é atrás de uma jaula, ele está aqui, do seu lado. E ele brama, ele ruge, quanto mais intimidante e amedrontador não é. Mas o diabo usa justamente isso. Ele anda em redor bramando como leão para quê? Para assustar. Ele quer assustar, ele quer colocar medo na gente. Ele quer que nós ficamos nervosos, temerosos, com medo dele. Mas o único medo que devemos ter é o medo de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que temer a Deus, não temer o diabo. Se for temer alguém, não tema o diabo, tema Deus, porque Deus é maior que o diabo. Então ele faz o quê? Ele anda procurando o quê? Uma brecha. Ele procura alguém que vai ficar com medo quando ele chega e faz... Ele vem e tenta intimidar. Às vezes ele traz problemas, ele traz alguma tentação, ele traz alguma situação na sua vida que ele quer só criar medo em você. Para que você se afaste de Deus. Que você resolva aquilo não do jeito da Bíblia, não do jeito de Deus, mas resolva do seu jeito. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Alguém faz uma coisa contra você, alguém faz, fala mal de você, ou espalha notícia falsa de você, ou faz alguma coisa para lhe prejudicar de alguma forma, por palavra, ou, enfim, sabota a sua vida por alguma coisa. É errado, erradíssimo, você não fez nada de errado, a pessoa está perseguindo, está causando problema para você. Aí o diabo vem e ele ruge. Ele fala, essa pessoa vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua reputação, você vai perder o seu emprego, vai perder seus clientes, vai perder seus amigos, você vai perder o seu testemunho. Aí ele vem bramando, jogando todo esse medo em cima de você. Ao invés de você fazer o que a Bíblia manda, que é o quê? Orar pelos vossos inimigos. Esperar no Senhor. Em vez de fazer o que a Bíblia manda, você faz assim, eu vou resolver isso agora. Eu vou lá e eu vou resolver isso do meu jeito. Aí você vai lá, aí você começa a fazer a mesma tática. O ataque é a melhor defesa. Aí você começa a falar mal daquela pessoa, você começa a atacar aquela pessoa, você começa a usar os métodos da carne, do mundo e do diabo. Por quê? Porque você ficou com medo da situação.
Não tenha medo. Seja lá o que o diabo vier aí fazer careta feia, bramar para o seu lado, lembre-se disso. Ele pode estar bramando, mas ele não tem dente. O diabo não pode fazer nada em nossas vidas sem a expressa permissão de Deus. Leia o livro de Jó. Jó era um homem íntegro e bom perante Deus. E Deus, o diabo precisou de permissão de Deus para fazer nada na vida dele, para trazer problemas para a vida dele. Então ele pode bramar, mas é só isso. Ele só tem um bramado, só tem um rugido, só tem a famosa história, o cachorro que late. Ele late, mas não morde. Tá? Porque nós temos Deus do nosso lado. Então ele está sempre procurando brechas. A primeira brecha é que ele não está vigiando, porque não está levando a coisa a séria. A segunda é que está ouvindo o bramado do leão, está ouvindo ele rugir, mas não vai, e fica com medo do leão, e começa abrindo. A terceira, na sequência, buscando a quem possa tragar. A primeira coisa importante que a gente pode ver disso daqui, que traz um grande encorajamento para a gente, e deveria, é que fala aqui, buscando a quem possa tragar. Tragar quer dizer, literalmente, é dar uma bocanhada assim. Ele quer engolir, dar um bote, fazer assim, tragar. Comer de uma só vez. Mas ele está buscando a quem possa tragar. Isso quer dizer que não pode tragar todo mundo e nem pode tragar qualquer um. Ele está só buscando quem ele pode. Senão ele não buscava. Se ele pudesse tragar todo mundo, ele não andava em derredor, não estava buscando quem estava vigiando ou não estava buscando brecha, ele simplesmente saía e tragava quem ele queria. Ele não pode tragar quem ele quer. E esse versículo ensina isso. Ele está buscando para ver quem, onde tem brecha. E é justamente isso a nossa segurança. Fechar as brechas. Vigiai, feche as brechas. Vigiai, confie em Deus, tema Deus. Não tema o diabo, tema Deus. Pessoas assim, ele não pode tragar. Ele não tem como tragar. Então, ele está buscando quem pode, porque ele não pode tragar qualquer um. Uns são mais fáceis, outros nem tanto. E o diabo, assim, ele é preguiçoso. Ele vai onde é mais fácil. Ele vai sempre, é como água, ele vai sempre buscar o caminho mais fácil. Então, se a gente fazer a vida dele fácil, ele vai ficar no nosso pé. Vai ficar no nosso cangote. Temos que fazer a vida difícil para ele. Como? Vigiando e temendo Deus e não ele. Porque ele está buscando quem pode tragar. Então, vamos ser os difíceis de ser tragados. Não vamos ir baixar a cabeça e fazer a vida fácil para ele. Então, e a Bíblia fala aqui sobre buscando quem possa tragar. Lá em Efésios 4:27, o apóstolo Paulo escreve assim: não deis lugar ao diabo. O que quer dizer não deis lugar ao diabo? É justamente isso. Não dê brecha para ele. Não dê espaço para ele na sua vida. Não dê nem um cantinho. O diabo tem uma característica. Se você dá uma brecha, um cantinho para ele, ele não vai ficar contente com aquilo. Você dá, vamos supor que aqui, esse salão aqui, estamos aqui, né? Ô diabo, eu vou dar lugar para você. Agora, você vai ficar nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho. Ele vai, toma aquele cantinho, mas ele não vai ficar quieto naquele cantinho. Ele vai querer abrir as asas, abrir os braços, vai querer o canto todo, vai querer metade. Ele não vai se contentar até tomar tudo. Por isso que a Bíblia fala, não dê lugar para ele, não dê brecha, não abra a porta nem um pouquinho. Porque ele não vai ficar com aquele pouquinho, ele vai querer mais. Jesus falou, aquele que comete pecado é servo. O servo quer dizer escravo, é escravo do pecado. O pecado não vai se contentar só com um pouquinho. Se a gente permitir o pecado em nossas vidas, se a gente não vigiar, batalhar, lutar, resistir contra aquilo, aquilo vai acabar tomando conta completamente da nossa vida. Então nós temos que entender que existe uma batalha, que o nosso inimigo, o general do nosso inimigo é o diabo, ele está sempre buscando uma brecha, então não vamos dar brecha para ele. Agora, outra defesa que nós temos, a nossa defesa contra as estratégias do inimigo, que nós vemos aqui, não dê brecha para ele, confie em Deus, não tenha medo, não dê lugar para ele. Essa é algo que podemos fazer em nossas vidas. Mas tem uma outra área, uma outra perspectiva muito importante que Deus nos dá. Lá em 2 Timóteo 1:7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Então a gente viu as brechas que o diabo procura, né? E vamos ver agora as defesas que o diabo não gosta. Existem algumas coisas que o diabo não gosta. E quando ele vê essas coisas,
ele vai procurar em outro lugar. Ele vai falar, aqui não, aqui, além desse cara aqui, não fica com medo do meu bramado, além desse daqui, não me dá brecha, não dá lugar para mim, ele tem essas outras coisas que vamos ver agora, e ele fala assim, não, esse que eu não vou mesmo, eu vou rodear outro aqui para ver se eu posso tragar alguém aqui, porque esse daqui está complicada a coisa. O que são essas defesas que Deus nos dá, que o diabo não gosta? Bom, quando nós somos salvos, quando recebemos Cristo, nós nos tornamos automaticamente participantes da natureza divina de Deus. Nós não nos tornamos Deus, não é isso que eu estou falando, tá? Deus é Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas nós temos uma natureza divina que antes não existia. O nosso espírito morto, ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus e é divino, e ele nos cela, habita em nós, e isso nos torna participantes da natureza divina de Deus. E junto com essa natureza, nós temos vários recursos que nos são dados. Nós temos o poder, nós temos a autoridade de Deus, que estão agora disponíveis. É importante entender que nós temos o poder de Deus, nós temos a autoridade de Deus disponível. Não quer dizer que nós vamos usá-la. Está disponível. Por exemplo, aqui na igreja nós tornamos, eu mencionei agora há pouco, nós tornamos disponível a conexão de Wi-Fi para qualquer um que quiser entrar para baixar as mensagens da igreja, enfim, acessar o canal da igreja, mandar mensagens, né? Está lá. Mas veja bem, ela está disponível. Mas não é obrigado ninguém usar. Tem muita gente que não usa. Por quê? Não tem a senha? Não, a senha tu não sabe. Fala, a senha é essa, tu não sabe a senha. Ela está disponível, mas você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o login no aparelho para ter acesso à rede Wi-Fi. Mas se você não fizer o login, você não está lá, está disponível. É a mesma coisa com o poder e a autoridade de Deus. Está disponível. Mas se a gente não conectar com Deus, apesar de estar disponível, é como se não existisse, porque não estamos conectados. Tá? Então existem coisas que estão disponíveis para nós. E isso não quer dizer que não haverá tentação. Não quer dizer que a filha de Deus não vai ter tentação, não vai ter problema. Não, vai ter tentação, vai ter problema. O diabo vai vir de redor, ele vai buscar uma brecha. Mas significa que nós podemos nos defender dessa luta espiritual. E é uma luta espiritual. E nós devemos levar a sério, sede sóbrios. Nós devemos vigiai. Tá? Mas nessa batalha espiritual, nessa luta espiritual, nós temos recursos. Efésios 6, eu vou ler aqui o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nossas armas, aqui fala, não temos que lutar contra a carne e sangue. Existe uma luta, e a nossa luta não é uma luta carnal. Agora, há pouco eu dei um exemplo, que alguém vem e tenta te prejudicar. Nossa primeira reação na carne natural é querer ir lá e dizer umas coisas, e dar uns tapas, e chutar a canela, e dar o troco. Sabe o que é isso? É lutar carne com carne. A pessoa que está lhe atacando, lhe prejudicando, aquela pessoa está agindo na carne. Aqui fala, nossa luta não é contra a carne. Então a nossa tentação, o diabo vem, traz um problema, ele ruge, ele branda, ele tenta dar medo, para quê? Para a gente correr para a carne e resolver do nosso jeito. Eu vou lá dizer umas coisas, eu vou lá. Sabe o que é isso? É lutar carne com carne. Aqui nós lemos, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes desse século, dos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E nossas armas não são carnais, a nossa luta não é carnal, o nosso inimigo é. Nosso inimigo é carnal quando o diabo usa pessoas para nos atingir. E nossa luta é espiritual porque ele que está de trás de tudo isso. Então, se a gente pensa e a gente vive achando que a nossa vida aqui na Terra é uma vida de derrota, é uma vida de escravidão ao pecado, ao mundo e à carne, então estamos sendo enganados pelo diabo. Nós não estamos compreendendo a nossa posição em Cristo, que é de autoridade e de poder, que está disponível, está acessível, mas nós temos que nos conectar. Então, a nossa vitória também não é nada diferente. A nossa luta espiritual, a nossa vitória também, Tiago 4, versículo 7,
Diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando o diabo vem rugindo e bramando e procurando uma brecha, tentando colocar medo e assustar a gente, o que a gente faz? A gente submete a Deus e resiste ao diabo. O que é submeter a Deus? Voltando ao exemplo da pessoa que quer nos prejudicar. Em vez de eu resistir a Deus, Deus fala, ore pelos seus inimigos. Bendizei quem te amaldiçoa. Espere no Senhor. Confie em mim. Em vez de fazer isso, isso seria o quê? Submeter a Deus. Então a gente tem que submeter a Deus e resistir ao diabo. Eu não vou lá dizer umas coisas, eu não vou lá dar um troco, não vou lá dar uns cascudos, apesar que merecidos. Eu não vou fazer isso. Eu vou resistir ao diabo, eu vou resistir a esse medo, eu vou resistir a essa reação e vou me submeter a Deus. Eu vou lá e vou abençoar aquela pessoa. Eu não vou tratar ela mal, não vou dar o troco. O que acontece quando nós fazemos isso? Resistir ao diabo e submeter a Deus? Acabamos de ler. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele, quem? O diabo, ele vai fugir de vós. Não é que ele vai se afastar, ele vai fugir. Porque quando nós nos submetemos a Deus, o poder e a autoridade de Deus se conectam. E quando o diabo vê a autoridade e o poder de Deus na vida de alguém, ele não sai, ele foge, ele corre, ele se manda. A tática dele é fazer assim, ó, fazer cara feia para assustar e a gente fazer do jeito dele, reagir na carne. Aí ele não foge. Ué, se ele não foge, ele faz o quê? Ele fica colado. Ele fica ali, ó, juntinho. Fugir é o quê? Fugir é fazer assim, ó, chum, embora. Tô longe, foi-se embora. Se a gente não resistir ele e resistir Deus, e submeter ao diabo, ele não foge. Ele fala, aqui tá bom demais. Eu busquei e achei uma brecha. E aqui eu vou ficar. Aí ele faz assim, ó, bota a mão aqui atrás, bota o pé para cima e fala, opa, achei a sombrinha que eu tanto queria. Aqui a coisa tá fácil. Aqui é só fazer assim, ó, bum, que esse daí vai se submeter a mim, vai fazer a vontade da carne, vai desobedecer Deus. Aqui tá bom demais. Agora, quando ele vê alguém resistindo a ele, dizendo, não, eu não vou agir na carne, eu não vou na sua onda, eu vou fazer o que Deus manda, ele corre. E se ele corre, nós ficamos em paz. Mas se a gente resistir a Deus, a gente não fica em paz. Tem diabo aqui, ó, na nossa cola. Então, a nossa vitória espiritual é assim. Por último, rapidinho para terminar, Efésios 6, versículo 11, nós vamos ver as armas. Não é uma batalha espiritual, não é uma guerra, não é uma luta. Então, seria injusto Deus falar, olha, você tem uma batalha, você tem uma luta e você vai entrar totalmente desarmado. Você vai para a luta, literalmente com um cabo de vassoura na mão, um palito de dente. Não, não é assim que se entra numa guerra. Uma guerra você tem que entrar equipado. Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Então Deus nos dá armadura. O que quer dizer isso? Equipamento de guerra. Ele nos dá armas. E vamos ver quais são essas armas. Rapidinho aqui, não vai ser um estudo profundo, vou só mencionar para a gente ter uma ideia do que está disponível. É com o poder de Deus, está disponível. Mas só está disponível quando a gente se submete, se sujeita a Deus. Quando a gente resiste Deus e se submete ao diabo, isso aqui não está disponível para a gente. Isso que nós vamos ler agora, essa armadura, essas armas, não tem. Você está literalmente enfrentando, está com o diabo do seu lado, desarmado. Sem proteção, sem arma. O que são essas armas? Aí continua na sequência de Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos, você bota como se fosse um casacão grosso de proteção, tá? Uma espécie de uma couraça de couro, e vestida a couraça da justiça. Então você coloca a verdade e a justiça. São armas de proteção. Continuando no versículo 13. Calçados os pés pela preparação do evangelho da paz. Se você andar descalço, você não vai
correr, andar muito, correr muito rápido, você vai topar. Alguém já topou o dedinho aqui dentro de casa, andando na quina de uma porta, na quina de um imóvel? Pois é, aí você imagina numa guerra. Você, numa guerra, lutando, no meio da luta, você dá uma topada numa pedra, pronto, já perdeu. Até você se recuperar, já cortar a tua cabeça já. Então tem que usar o quê? Calçado. Deus está dando aqui. Ele está dando uma couraça, está dando um manto, está dando calçados. Aí continua, tomando sobretudo o escudo da fé. Para que o escudo? Para se defender. Você tem um escudo. Tá? Continua aqui, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos são flechas inflamados. O inimigo vai lançar. Você usa o quê? Você usa o escudo para se defender. Continuando, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Proteger a cabeça. Sabe? Você pode dar um topada no pé, no braço, você não vai desmaiar. Mas dá uma topada grande na cabeça, você, pum, você vai pro chão. Tá? Então tem um capacete, que é o capacete da salvação, e a espada do Espírito. Tudo isso, pé, couraça, manto, escudo, é para defesa. Mas não é só para a gente se defender, não. Nós podemos partir para o ataque, tendo a espada do Espírito, que é o que, pastor? Que é a palavra de Deus. Quando o diabo estava tentando Cristo, vemos isso umas semanas atrás, o diabo vinha trazer tentação para Cristo, Cristo rebatia com o quê? Atacando com a palavra de Deus. Se você é o Filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pães. Não só de pão o homem viverá. Jesus, o diabo se ousou tentar Deus, Cristo, com a palavra de Deus, e Deus atacou de volta com a palavra de Deus. Se lance daqui que os anjos vão te pegar, não tentarás o Senhor teu Deus. Me adore, se prostre que eu darei toda a glória desses reinos. Não adorarás outro Deus, senão o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Cristo usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós também temos essa armadura. Continua, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, lembra? Seguir sobre os vigiai. Vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então está aqui, ó, tem oração. Tá? Nós temos o capacete, temos o sapato, temos a couraça, temos o manto, temos o escudo, tudo isso está disponível quando nós nos sujeitamos a Deus. Por isso que quando o diabo vê a gente sujeitando a Deus e resistindo a Ele, o que ele faz? Ele corre, ele fala, cara, ele está com capacete, calçado, couraço, manta, escudo, espada, e ainda está orando, estou fora. Eu vou fazer o que aqui? Não, eu vou depender meu tempo aqui, eu vou para o próximo. Aí ele sai buscando alguém que não está com a armadura, que não está vigiando, que não está levando a sério. Aí lá ele fala, opa, aqui eu cheguei na que eu procurava, eu queria sombra e água fresca, e aqui está bonzinho demais. Não faça isso. Não vamos ser presa fácil. Ele sempre usa as mesmas táticas, porque infelizmente tem muito mais gente que não leva isso a sério do que leva. E por isso que tem o que tem no mundo hoje. E por isso que ele não muda a tática dele, porque 90% do tempo ele ganha. O time vence de goleada, então ele não muda. Ele pode perder um, outro aqui, mas a maioria aqui está no pacto. Então não faça a vida fácil para o diabo, não esteja no pacto do diabo. Resista ao diabo, sujeite-vos a Deus que ele corre, ele não vai fazer força. Agora toda vez que ele faz a gente abandona Deus e corre para a carne, corre para o mundo, corre para... É isso que ele quer. É justamente isso que ele quer para nossas vidas. Então vamos resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. E não devemos ser ignorantes dessa tática. Não devemos ser ignorantes das suas artimanhas. Não devemos ficar chocados quando ele aparece, porque ele aparece. Tá? Mas é só obedecer a Deus, submeter a Deus, que nós estaremos preparados para ter a vitória. Amém? Vamos orar.